Olá, bom dia. Só estou aqui com a Graziele, que é de Campo Grande, e a gente vai fazer uma espécie de treinamento, né? Foi algo que eu entendi assim, pelo e-mail ali que apareceu, eu entendi que era para fazer algo nesse sentido. Então, eu vou fazer aqui, a gente está conversando e eu vou gravar para que os colegas que não puderam estar aqui, possam, se tiver interesse, ver, enfim. Na verdade, é basicamente aquilo que a gente faz quando tem esses eventos presenciais. A gente faz uma conversa rápida, explicando o que é cobrado, como é que funciona. Mas como a maioria já está há bastante tempo, me parece que já conhece já o funcionamento, né, da disciplina. Praticamente sempre mantém as mesmas coisas. Na verdade, a sistemática, né, a mesma, mas mudando o conteúdo, né, cumprindo com aquilo que é orientado. Provavelmente por agora, devido à troca de governo, mudança de cargos, a carga de suposta demanda aumentou, enfim, parece ter uma mobilização cheia de e-mails e tal, fazer isso, fazer aquilo, né? Enfim, vamos ver. Mas o fato é que a gente, independente disso, a gente sempre faz as alterações necessárias e sugere algumas coisas, ideias, livros, vai fazendo isso. Vou falar primeiro sobre as avaliações e aí depois fóruns, visitas, né, cronograma. Então, o que eu faço em geral é apresentar, né, e gravar, na medida do possível, aulas virtuais ou videotutoria, né, em que eu apresento alguns temas, às vezes ligados ou não a um fórum. Isso porque normalmente é essa aula e essa abordagem que é cobrada na AP. Claro que isso tudo sempre vai ter a ver com o livro, no livro-aula. Então. Mas como para não ficar maçante, sempre a mesma coisa, eu procuro sempre alterar para a gente até aprender e inventar coisas diferentes. Então a primeira, por exemplo, e aí eu já sugiro para que, se vocês forem abordar presencialmente, poder tocar nesses assuntos. É uma sugestão, né? Então a primeira, por exemplo, em relativo já à prova 1, a AP1, é algo ligado ao tema do primeiro decreto desse novo governo federal sobre o porte, a posse, na verdade, né? A posse e comercialização de armas de fogo. E a questão fundamental, na verdade, é entender qual é o apelo público que existe, qual é o elemento, qual é o direito fundamental que se destaca nesse apelo pela arma de fogo. A imprensa acabava não tocando diretamente nisso. Qual é o elemento ali central? Tá? Fundamentalmente, é patente a questão da legítima defesa. Esse é o elemento, assim. E aí é que está. Aí a discussão que pega fogo, que é interessante, em que medida isso cabe? Até que ponto a legítima defesa é cabível? Esse é o grande tema filosófico da coisa. Mas que a resposta básica é que o que gira em torno dessa demanda é a arma de fogo, isso não tem... é a legítima defesa, né? Não há a menor dúvida. Um outro aspecto que eu chamaria atenção a respeito da AP1, que é um tema que eu também devo tratar em uma videoaula para explicar, eu falo de um princípio que ele é muito advogado, muito defendido por aqueles que tratam do municipalismo, tá? Ou seja, de que o ambiente local deveria ter mais oxigenação democrática, deveria ter mais ação, deveria ter mais responsabilidade. Isso para tirar essa carga excessiva que a gente tem sobre o centro do poder. Então, vou tentar explicar, né, na verdade, o que significa o princípio da subsidiariedade. Isso vai ser tocado, né, em avaliação.
Basicamente, sim, explicando, resumindo o que significa o princípio da subsidiariedade, significa que o ente maior, ele só faz aquilo que o menor não consegue cumprir. Então, tudo que pudesse ser feito pelo município, ou até pelo bairro, ele tem que ser feito. Se esse ente não consegue, você vai ampliando a esfera. Esse é o sentido, né, da ideia. Mas, enfim, isso vai ser explicado melhor e tal. Na AP2, tem uma questão que eu repito, que eu vou reproduzir um vídeo que eu já gravei com um amigo que fez uma tese sobre partidos do movimento. Porque daí a AP2 em geral entra mais em Brasil, enfim, é um pouco outro contexto. E aí essa reflexão sobre índice de confiança nas instituições partidárias tradicionais, essa questão dos partidos do movimento, que foi um fenômeno tanto de esquerda quanto de direita. A outra questão que eu acho que é interessante, que eu vou tentar também abordar em videoaula, e aí que não tinha tocado antes, é algo que é muito forte na literatura, no pensamento político brasileiro, e por algum tempo foi meio que esquecido, né? Ou não tratado nessa linguagem, que significa o seguinte: há duas coisas que precisam ser colocadas no andamento de um país. São os objetivos nacionais permanentes, né, e aqueles objetivos nacionais transitórios. Então, é igual um planejamento de empresa, né, planejamento de vida. Você tem algumas coisas que são do cotidiano, das necessidades momentâneas, e um outro patamar de sentido da vida privada e pública, que é o que diz respeito a projeções, ao que você quer ser, o que você quer ser quando crescer. Então isso eu aloco essa discussão para dentro da segurança pública. O que é a segurança pública? Que daí a gente pode entrar numa discussão seguinte, que é interessante. Por que a segurança pública, que ela foi legada aos estados, a sua administração, a sua gestão e a sua aplicação, por que ela é tão politizada? O que significa isso? São politizações que só cuidam de paixões momentâneas, de interesses momentâneos, em muitos casos escusos, corruptos, enfim, roubalheira, etc. E aí a dimensão permanente da coisa é perdida. Isso é importante porque a gente está num momento de rediscussão da responsabilidade da segurança pública. Pode ser que não consiga mais ficar apenas, e já de algum tempo a gente vê por questões emergenciais, vide, por exemplo, intervenção federal no Rio de Janeiro, não é mais um tema estritamente estadual, né, provinciano. Bom, aí depois a P3 eu acabo às vezes recalchutando alguma questão antiga, aquela questão da revolução, que é um glossário, né, que eu tenho lá, praticamente uma resenha sobre o conceito de revolução. Também a ideia sobre o liberalismo no século XIX, no Brasil. Isso é um tema também, eu falo da Guarda Nacional, na verdade. Eu vou trazer melhor essa questão também, vou tentar trazer numa videoaula, dependendo de como for aí o número de pessoas que forem fazer a P3, mas provavelmente eu vou ter que fazer isso também. Das ADs, eu acho que está tudo já está apresentado, né? As ADs, a AD1, eu usei textos, um texto é meu, o outro são textos assim de agora, né, do cotidiano, e a utilização do questionário até facilita para vocês, que é uma correção automática, não tem nenhum estresse. E da parte da D2 é a mesma coisa, são 3 questionários, é o mesmo sistema, é texto e interpretação de texto, né? E aí eu convido vocês a mobilizarem essas discussões nos encontros presenciais, né? No funcionamento das aulas ali,
É mais ou menos isso. Os fóruns, em geral, eles oxigenam as discussões. Eu não coloco muito fórum, porque o fórum dá um certo trabalho, porque eu leio tudo, de fato tudo. Então, e quando eu colocava muito fórum, dispersava muito. Então, na verdade, é melhor botar alguns e concentrar e trabalhar bem, do que ficar enchendo linguiça. E aí, em alguns casos, os fóruns servem para base, né, para discussão de prova, enfim. Também coloco uma questão, sempre algumas enquetes ali, até é legal vocês incentivarem o pessoal a participar. É um material que eu ainda vou utilizar, eu acho que vai ser importante, porque eu faço isso desde 2014, então tem muita coisa, dá pra fazer uma boa radiografia assim do geral dos alunos, né? No que eles pensam, etc. Mas é isso. Então, depois, se vocês tiverem dúvidas, alguma coisa, a gente vai conversando e qualquer coisa, estamos aí, estou à disposição. Eu não sei ainda quais lugares que eu vou de videoaula, né, de visita docente, mas aí a gente vai combinando, vai conversando, se eu encontrar vocês pessoalmente. Enfim, fico à disposição e eu acho que é isso. Graziele, tem alguma dúvida? Tem alguma observação? Bom, então eu vou encerrar e aí é isso. Eu vou tentar colocar isso aqui no YouTube da vida, e aí vocês podem consultar e rever, e qualquer coisa pode talvez ajudar em alguma coisa. Obrigado e um abraço aí a todos. Tchau, tchau.